Hoje, no E aí, doutor? Você vai ver como a gripe se propaga. Existem mais de 200 tipos diferentes de vírus causadores do resfriado. Entender o que está por trás do intestino preso. Eu pesquisei uma coisa que é muito legal. A palavra enfesado vem de enfesado, né? De cheio de fezes. Leucemia, o câncer que matou Itamar Franco. O que realmente é a leucemia? Leucemia é câncer no sangue. Agora, no E aí, doutor? Doutor Antônio Spreisser, clínico geral e médico de família, apresenta agora. E aí, doutor? Boa tarde. Sejam bem-vindos ao seu Guia de Saúde. O programa hoje está surpreendente. Nessa próxima hora, você vai aprender a mudar a sua vida para melhor. Consultório aberto. Hora de fazer perguntas para mim. Quem tem perguntas hoje? Você? Boa tarde. Qual a sua pergunta? Boa tarde. Doutora, eu gostaria de saber, porque eu venho percebendo que quando eu consumo bebida alcoólica, meu coração acelera. Por que isso acontece? Normalmente a bebida alcoólica, ela causa dilatação dos vasos sanguíneos. E quando os seus vasos sanguíneos dilatam, a sua pressão arterial pode cair. Você já viu pessoas que bebem e ficam brancas e desmaiam, né? Às vezes isso acontece. Nisso, a reação reflexa do coração é bater mais rápido, é o que a gente chama de taquicardia. Não fique preocupada, não beba muito, tome sempre muito líquido para não desidratar, tá bom? Próxima pergunta. Olá, como vai? Tudo bom? Qual a sua questão hoje? Eu sou a pessoa mais jovem a doar o fígado. Eu doei meu fígado quando eu tinha 21 anos. Quando eu tinha acabado de fazer 21 anos. Quer dizer, você doou seu fígado? Sim. Para o seu irmão, provavelmente? Não, para minha tia. Para sua tia? Isso. E devido a ter doado o fígado, 67%, tiraram minha vesícula. Quais os alimentos que eu poderia ingerir para não sobrecarregar o fígado, porque eu não tenho a vesícula? Uhum. Quando você tira a vesícula biliar, normalmente são os alimentos gordurosos que fazem mal, porque a vesícula biliar tem bile, e a bile ajuda na digestão dos alimentos. Então, se você come alguma comida gordurosa, a bile não existe, a bile não tem mais e vai te dar diarreia, cólicas e você vai passar mal. Então, evite as gorduras, porque comprometem o fígado também. Legumes, verdura, nenhuma fritura e bebida alcoólica, zero. Tá bom? Obrigado. Próxima pergunta, eu vou aqui agora nessa plateia. Como vai? Tudo bem. Qual o seu nome? Aline. Qual a sua pergunta? Doutor, eu queria saber o seguinte, eu tô grávida e eu queria saber como eu faço para evitar aquelas manchas que nascem na pele durante a gravidez. Boa pergunta. Você sabe que você nem parece que está grávida, tão jovem, né? Mas essa mancha da gravidez, ela se chama melasma. E o melasma é a hiperpigmentação da pele. A melanina é formada em excesso pelos seus hormônios e acaba manchando a pele. Não existe nenhuma fórmula especial para você passar, mesmo que você agora não pode tomar nenhum remédio, senão você pode lesar o nenê. Evite o sol nas horas fortes, principalmente depois das 10. Se você for tomar sol, protetor solar obrigatório e a regra geral é evitar o sol mesmo, ok? Muito bem. A nossa equipe encontrou nas ruas algumas pessoas querendo tirar as dúvidas comigo. Vamos ver qual é a pergunta. Boa tarde, doutora. As minhas unhas, elas são muito fracas. Elas vivem quebrando. Eu passo base fortificante, mas nada adianta. O que pode ser? Olha, a sua pergunta é muito frequente. Você deve ver se está com problemas na glândula chamada tireoide e com deficiência de vitaminas. Nas mulheres, na maioria dos casos, as unhas ficam fracas porque vocês abusam de esmaltes e fortalecedores, contendo, sabe que substância? O formol. Agressões diretas podem deixar as unhas bem fracas. Por exemplo, quem digita há muito tempo ou manipula produtos de limpeza tem mais probabilidade de enfraquecê-las. Mande suas dúvidas pelo r7.com, como fez o Henrique Ankeski, de Curitiba, que pergunta o seguinte: doutor, eu tenho muita cãibra, o que eu poderia fazer para amenizá-la?
Henrique, checar a dosagem sanguínea de potássio e cálcio pode ser útil para ver se existe alguma alteração orgânica que justifique as cãibras. Se estiver tudo normal com você, alongar os músculos todos os dias e antes dos exercícios pode ser útil. Amanhã eu vou responder a mais perguntas e se você tem dúvida, mande um e-mail para o r7.com/doutor. Participe também do nosso clube de assinatura para receber dicas de saúde e qualidades de vida. Envie DR para 22030. Com o frio chegando, muita gente acaba pegando gripe ou resfriado. Os adultos têm em média de 2 a 4 resfriados por ano. Já as crianças podem chegar a ter até 10 resfriados no mesmo período. Fatores como baixa do sistema imunológico e maus hábitos de saúde colaboram para a intensidade da gripe ou resfriado. Isso também vai determinar o tempo que a doença vai agir no organismo. É justamente por ser tão comum que a gripe pode se tornar uma ameaça perigosa. Em 2006, pelo menos 70 mil pessoas morreram no Brasil de complicações causadas pela gripe comum. Não basta só se preocupar, você tem que entender como você pega o vírus da gripe e do resfriado. Quero mostrar uma coisa para vocês. Por favor, vamos abaixar as luzes? Vocês estão com algumas manchas nas roupas, nas mãos, braço, rosto. Sabem o que é isso? Foi onde eu toquei vocês quando entrei aqui no estúdio. Vocês querem ver? Vamos ver. Eu entrei, fiquei mexendo. Olha lá, vou mexer na roupa. Dei um abraço. Tá vendo? Olha lá, mexi. Se eu estivesse gripado ou resfriado, todos vocês que me cumprimentaram estariam cobertos de vírus também. Para falar um pouco mais sobre isso, quero convidar a coordenadora de imunização da Secretaria do Estado de São Paulo, doutora Helena Sato, para conversar conosco. Doutora Helena, seja bem-vinda, como vai? Tudo bem? Conta pra gente, como é que funciona essa gripe? Ela pega mesmo assim, é? Sim, então o vírus da gripe é o vírus influenza, a transmissão, como você colocou, é através de gotículas. Então foi essa a nossa grande preocupação com a pandemia no ano de 2009. Que foi pesada. Que foi pesada, mas todos colaboramos com as ações, né, de etiqueta respiratória. E que, por sinal, foi uma conduta perfeita, hein? Não Teve é? uma grande difusão. Exatamente. Doutora Helena, quanto tempo o vírus fica conosco? Quando a gente aspira, que daqui a pouco a gente vai ver essa animação, mas quando ele entra, quanto tempo ele pode ficar com a gente? Ele pode estar incubando em torno... É curto o período de incubação, em torno de 2, 3 dias, né? Então, ele fica lá no pulmão, exatamente, o período é muito curto e tanto é que o início dos sintomas é muito rápido, após o início... Exatamente. Tem diferença entre gripe e resfriado mesmo? Muita diferença. Primeiro, quem causa o resfriado é um rinovírus, é um outro vírus. E a gripe? E a gripe pelo vírus influenza. E contra o vírus influenza, temos vacina. E contra o resfriado... Vamos ver melhor nessa animação, doutora Helena, comigo? Olha o que acontece. Vamos aqui comigo, olha. Quando a pessoa espirra ou tosse, 160 km por hora podem chegar as partículas do vírus. Agora, o vírus adora descer pela traqueia, vai pelos brônquios, vai para os pulmões e agora o vírus se aloja nos cílios do sistema respiratório e ele adora entrar dentro dos cílios, ficar lá dentro, ele se multiplica e em 12 horas, como a gente acabou de conversar com a doutora Helena, começam os sinais e sintomas, porque é muito rápido. Se você tocar em algum lugar contaminado pelo vírus e levar as mãos a uma dessas portas de entrada, ou seja, o nariz, a boca e os olhos, você também pode ser atacado. Doutora Helena, tem uma forma assim de a gente conversar, por exemplo, escritórios, escolas, as pessoas que estão espirrando, por exemplo, qual a orientação que a senhora costuma dar? Etiqueta respiratória, o que significa? Significa, ao tossir ou espirrar, usar o quê? Lenço de papel. Isso que é mais importante. Ou ele pode até usar aqui, e não na mão. E não a mão, da transmissão. e nem tossir sem proteção alguma. Existem mais de 200 tipos diferentes de vírus causadores do resfriado. O mais comum é o rinovírus, que causa uma média de 35% dos resfriados e encontra no nariz humano a temperatura ideal para crescer. Os principais sintomas dos resfriados comuns são esses: coriza,
dificuldades de respirar pelo nariz, tosse, espirros. Você também pode sentir dores de garganta e de cabeça. Agora, vamos falar do vírus da gripe, o influenza, que é o tipo mais comum e é também causador de doenças respiratórias. Ele costuma causar tosse, chiado no peito e até febre. Os sintomas da gripe comum são geralmente representados por febre alta de início súbito, dor de garganta, fadiga, dores musculares e dor de cabeça, olhos lacrimejando. Tanto para gripes ou resfriados, o ideal é deixar o organismo reagir ao vírus. O melhor mesmo é evitar esse problema. Como a senhora falou, doutora Helena, melhor forma é lavar a mão. Com o que a gente pode lavar a mão? Água e sabão é o melhor. É o melhor. Certo? Água e sabão ou, quando você não tiver isso, o álcool gel. Esse álcool gel realmente ele funciona? Funciona, desde que esteja na concentração adequada, no preparo adequado, funciona. Mas o melhor, não precisa ter álcool gel necessariamente, mas o melhor, água e sabão. E lavar adequadamente as mãos. E doutora Helena, além dessas etiquetas que a senhora acabou de falar muito bem no programa, tem algum outro tipo de prevenção que a gente pode fazer? Sim, a prevenção é com a vacina, né? Então, essa é um ponto muito importante. importante do nosso programa agora, que é a vacina antigripe. Como que ela funciona? É verdade que todo mundo tem medo de tomar essa vacina porque pode pensar que pega a gripe, é verdade? Nossa, melhorou muito. Nós utilizamos essa vacina em todo o Brasil há 13 anos. Neste ano estamos comemorando 13 anos de ações de vacinação contra a gripe. Ótimo. Começamos com os idosos, né, com 60 anos ou mais. Este ano foram incluídos 2 novos grupos, as grávidas e as crianças. Os 3 grupos, uma vez se infectando pelo vírus da gripe, têm o maior risco de desenvolver complicações, como pneumonia e internação hospitalar. Agora, e quem não se previne com a vacina, doutora Helena, como faz, hein? Então, para ter uma recuperação melhor, né? Exatamente. Assim, é o que a gente sempre recomenda, sintomáticos, né? São sintomáticos, a pessoa tem febre, o medicamento que o médico dele está acostumado, né? Que já foi indicado para ele, dieta saudável, certo? Isso que é importante, bastante legumes, frutas e repouso na medida do possível. É isso. Você pode também ajudar na recuperação descansando, principalmente em casos de febre. Beba muito líquido, eles ajudam a eliminar muco e hidratam o organismo. Coma alimentos leves. Faça gargarejo com água morna e sal para aliviar a dor de garganta. Manter uma boa alimentação, fazer exercícios e dormir bem também ajudam. Bons hábitos fortalecem o sistema imunológico. Agora você já sabe como se prevenir contra a gripe e o resfriado. Eu gostaria muito de agradecer a doutora Helena, que está aqui comigo. Obrigado pela sua presença. A senhora tem muito trabalho no estado de São Paulo ainda. Obrigado que a senhora esteve aqui conosco. Graças. Obrigado. Chegou o momento de falarmos sobre um assunto que é um verdadeiro problema. A prisão de ventre, também chamada de constipação intestinal. E para desvendar esse enigma do corpo, eu gostaria de chamar o meu assistente de palco hoje, o Eduardo Martini. Boa tarde, Eduardo. Como vai, doutor? Como é você, Eduardo? Tudo bem? Você não sabe o prazer que eu tenho de tê-lo aqui. Oi, galera. Oi, gente aí, bonita. Tudo bem? Eu posso te convidar para ir atrás dessa bancada? Vamos lá. Que o nosso assunto aqui vai ser muito interessante, só que, como você é meu assistente de palco hoje, Ih, que chique. você vai colocar aqui um jaleco. Pois não? Essas luvas... Sabe o que eu queria te perguntar? Fala. Teu intestino, como é que é? Graças a Deus funciona bem. Mas todo dia? Todo dia, toda hora, é comer e beijo, tchau. Isso é raro, hein? Isso é raro, É sabe? todo mundo, fica todo mundo rindo, preocupado, né? assim, Gente, né? todo mundo faz cocô. Todo mundo. A Rainha Elizabeth, a Gisele Bündchen. E uma engraçado que ninguém fala, né? Mas sabe o que eu queria te falar? Que muita gente não faz direito. Eu sei, eu conheço várias pessoas. Não faz. O bom é você ir todo dia ao banheiro, né? 2 vezes por dia é bom? Até 3. Agora, tem gente que faz 3 vezes na semana, 3 vezes a cada 15 dias. Remédio, é bom ou é ruim? Bom, é ruim por um lado, porque você vicia no remédio. Tem pessoas que têm constipação que se não tomar remédio, ele não funciona, até psicológico. Aliás, eu pesquisei uma coisa que é muito legal, a palavra enfesado, E o cara tá enfesado, tá arranhando, né? Vem de enfesado, né? Cheio de fezes. De fezes que tá aquela dor. E dói. Você tá falando um sintoma que é muito frequente. Quem tem obstipação e constipação, fica enfesado mesmo. Para uma pessoa ser diagnosticada com constipação intestinal, é necessário que ela tenha 3 sintomas como esses que eu vou falar desses 5. Primeiro,
esforço em pelo menos 25% das evacuações. Fazer fezes endurecidas ou fragmentadas, também em pelo menos 25% das evacuações. Sensação de evacuação incompleta, ou seja, você vai ao banheiro, evacua e tem aquela sensação que tem mais coisa para sair. Isso também é constipação. E aquela sensação de obstrução ou interrupção da evacuação em pelo menos também 25% dessas evacuações. E, na verdade, a evacuação é importantíssima porque é uma das maneiras de eliminar as toxinas que o corpo não aproveita, né? Você limpa o lixo. Você e eu, nós vamos trabalhar em conjunto agora, porque o que é o seguinte, nós vamos simular aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o intestino grosso, é o colo, por onde saem as fezes. Tá. Nós vamos simular, nós dois, uma situação em que a pessoa vai ao restaurante, vai a um fast food e vai comer coisas saudáveis e coisas que fazem muito mal. Vamos começar por isso aqui, ó. Olha só, olha a loucura. Eu seguro pra você. Você segura pra mim. Você chega num fast food, você pede uma comida dessa, e aí o que acontece? Você vai colocar na boca, olha o que já vai acontecer aqui, ó. Já vai ter dificuldade para descer esse troço aqui, ó. Ó, olha a dificuldade. Olha só. Para descer já no estômago, no intestino. Engraçado que a sensação quando a gente come uma comida, né, pesada. Pesada, é olha exatamente aí, essa, que vai descendo aos poucos, você não vai... Olha só o que você tem que fazer. Teu estômago tem que trabalhar, jogar mais ácido. Coloca isso aqui. Aí pra dar um gostinho. É, pra dar um gostinho diferente. A gente coloca... Olha lá, olha aí que delícia. E batata olha que... com ketchup. Com ketchup. E olha o que acontece, ó. Nem desce. Agora vamos piorar? Vamos colocar um pouquinho de macarrão também? Não. Cachorro quente, Cachorro vai. quente, Traz pra porque cá. a pessoa vamos colocar gosta... o cachorro. Isso, pode pôr. E aí dá aquela mordida gostosa. Meu Deus, olha como é difícil descer. E isso vai ficando comprimido no seu intestino. E você com aquela barriga grande cada vez mais. Vamos tomar água. As pessoas falam, eu tô cheio. Tá aí, ó. Ó por quê. E aí, coitado do seu estômago, coitado do seu intestino, ó. Vai trabalhando e vai ficando cada vez mais coisa crescendo. Aí nós vamos comer uma pizza à noite. Vai, já que a gente... uma saidinha. vamos dar uma saidinha, vamos comer uma pizza. Isso foi um lanche? Isso foi um lanche. Bom, saiu do trabalho, foi um lanche. Vamos comer uma pizza. Vamos comer uma pizza. Aí a gente vai comer a pizza. Que fome. Olha aí, ó. A pizza... Foi uma vez. Olha lá, vamos vez. tirar o papel, porque pizza com Pronto. papel Agora, não dá, vamos né? comer o segundo pedaço, né? Porque brasileiro nunca vai à pizzaria comer um só. Vamos comer o segundo. E vamos lá. O segundo pedaço. Olha, agora vai ter o estômago trabalhando e vai empurrando para baixo. E sabe o que está saindo por baixo? Nada. E sabe por que não está saindo nada? Porque não tem fibra. Agora vamos colocar um pouquinho de macarrão também. E vamos lá. Geralmente é aquele macarrão que vem no saquinho, né? Aquele que é mais fácil de fazer, né? Não tem problema. Não tem problema, né? Não tem problema. Agora, sabe o que acontece? Aí a pessoa fala, bom, eu já comi, não comi proteína, vamos comer carne vermelha. E vamos comer carne vermelha. Olha. O intestino adora isso. Um e vamos lá. É uma sola de tamanco, né? E adora, porque tem mais gosto. Tá, olha aqui. E um pouquinho de gordurinha também. Que é pro colesterol ir lá pra cima. Vai lá, põe aí... Mais uma? Mais uma pra inteirar 3. Vai, pronto. Pronto. Aí olha só o que aconteceu. Você vai dormir e no dia seguinte você vai querer ir ao banheiro e não vai sair nada. Por quê? Não tem fibra. Agora, eu vou te convidar. Vamos fazer uma opção agora para o intestino funcionar todo dia. Vamos começar com mamão papaya. Mamão. Então, café da manhã a gente vai abrir com mamão papaya. Pode jogar o mamão ali. Ó! Olha como ele desceu rápido. Esse tem que comer e já é o banheiro. Olha como ele desceu rápido. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pôr a maçã também junto. É uma fruta boa, né? Adoro. Você sabe que eu como uma maçã por dia. Olha só. Ó, já desceu. Olha seu intestino como tá molinho, fraco. Agora é que parece que é pelo tamanho, mas não é, porque na verdade você vai mastigando e vai descendo, você vai descendo fibra, vai ajudando. Exatamente. Agora, sabe o que a gente vai fazer? Eu vou te sugerir pra gente começar uma salada agora. Alface. O alface, quem não sabe, a gente não corta, enrola. Enrola, põe na boca, mastiga bem. Já desceu, né? Agora eu vou ajudar você na cozinha e vamos colocar um tomate. Ok. Um tomate, um alface. Pouco sal. Pouco sal, o lance não ter pressão alta. O lance da semente Não tem problema. Não tem problema nenhum. Não tem problema. É festa. Festa total. Olha como desce, já desceu. Agora, vamos colocar uma lentilha.
3 colheres Fora de que é lentilha. barato, né? E a lentilha é barata, tem carboidrato, tem proteína e tem muito ferro. E agora um pouquinho de água para hidratar o nosso organismo. A gente sempre lembra da água. A água umidifica as fezes e você deixa seu intestino funcionar todo dia. Água, pronto, acabou. Para evitar a prisão de ventre ou suavizar os sintomas, você pode precisar de uma alimentação rica em fibras, como a gente acabou de mostrar aqui. Você pode achar fibras na maçã, na lentilha, no mamão, na papaya. O mamão possui uma substância, sabe como é que é o nome? Papaina. Papaina? É uma enzima que ajuda a digerir melhor os alimentos também. Agora, eu vou levar você lá. Em alguns casos, é possível repor a quantidade diária de fibras com farelo de trigo. 3 colheres de sopa de farelo de trigo já são suficientes para manter o seu intestino funcionante. Uma coisa eu queria te falar, e falar para todo mundo que está vendo esse programa agora. Um estudo realizado na nossa Universidade de São Paulo revelou que o tempo de entrada e saída de um alimento nos brasileiros é de 37 horas, ou seja, evacuamos o alimento 1 dia e meio depois de comê-lo. Mas então aquele alimento é 12 horas. Aquele pesado? Tem gente que vai para o hospital fazer lavagem intestinal. Isso eu Você já ouviu? Já vi falar. Porque não tem fibra. E não deixe de se alimentar corretamente. Beber bastante água, como a gente acabou de falar, e praticar exercícios físicos. Eu gostaria de te agradecer. Imagina, eu Sabe por quê? Porque você deu vida nesse nosso quadro. Imagina. Sucesso! Obrigado, eu vou aparecer na tua peça, hein? Ótima essa história da gente poder aprender a viver melhor, aprender a viver mais saudável com uma pessoa tão simpática e tão capacitada igual você. Muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso pra você. Obrigado, querido. Obrigado. Tchau, galera. Tchau. No início deste mês, o ex-presidente Itamar Franco faleceu depois de ter recebido, em 21 de maio, o diagnóstico de leucemia. No Brasil, este ano, aproximadamente 9.600 pessoas descobrirão uma doença que ainda está cercada por mistérios. Seu efeito é devastador e, o mais alarmante, é uma doença que afeta principalmente as nossas crianças. Hoje, vamos entender melhor a leucemia e ver o drama das famílias que convivem com pacientes que têm este tipo de câncer, como é o caso do Renato. Acompanhe conosco. Eu descobri que eu tinha leucemia aos 29 anos. A primeira reação que eu tive foi chocante, porque em 94, naquela época, a gente já nem ouvia falar disso, né? E quando ouvia, era coisas que já pensava coisa mais ruim do que era, né? Os médicos chamaram, aí eles falaram que eu tinha leucemia, que era na época era muito grave, um problema no sangue, mas porém tinha tratamento. Em junho de 94 eu fiz transplante de medula óssea, foi o meu único irmão compatível, nós somos em 5 e ele foi compatível. Depois logo recuperei, com 1 ano depois já estava trabalhando, normal, trabalhei 5 anos, foi quando a doença recaiu. O meu irmão, doador, teve que doar novamente para mim, foi dando tudo certo, foi ficando ótimo e graças a Deus, depois dessa infusão faz 7 anos. Fui pai, né, depois do transplante, foi uma alegria muito imensa para mim, me deu muita força depois que recaiu, porque recaiu no mesmo ano que ela nasceu, ela era um bebezinho ainda. Hoje eu sou uma pessoa normal, sou aposentado, mas eu trabalho voluntário numa associação, onde eu procuro ajudar pacientes com os mesmos problemas que eu tive, isso voluntariamente. Eu me sinto muito feliz por isso. Para as pessoas, eles veem em mim onde eles querem chegar, entendeu? Porque eles falam, poxa, você tá bem, pô, como você tá legal, eu vou ficar assim, lógico que você vai ficar assim. Então a gente faz de tudo para que ele se sinta o melhor possível, de todas as formas. Ele veio até aqui conversar conosco. Seja bem-vindo, Renato. Como vai? Obrigado que você veio até o programa se abrir um pouquinho conosco. Tá. Ô, Renato, como é que foi o seu processo de recuperação, hein? A recuperação eu posso dizer que foi boa, né? Boa, excelente, né? Sim. Né? E o que também queria saber, como é que foi essa tua recaída em 99, né? Que você recaiu, você estava indo super bem. 5 anos depois. E o que aconteceu? Depois, após de 5 anos, teve essa recaída. Como você estava, o que você sentiu?
Não, dessa vez foi só o cansaço, né? Cansaço? Da primeira vez eu tive um inchaço de baço e tal, já foi uma coisa mais... Quanto tempo você demorou para ter o diagnóstico final? Quer dizer, do início das dores do estômago até você saber que tinha leucemia, quanto tempo durou? Acho que uma semana, não foi muito tempo. Não foi muito tempo, ainda bem, né? Hoje também no programa está a hematologista a doutora Ana Lúcia Cornacchione. Eu gostaria que a senhora explicasse melhor para quem está em casa, para que as pessoas entendessem o que realmente é a leucemia. Em termos muito rápidos e muito simples, leucemia é câncer no sangue. Leucemia é o câncer no sangue. Como é que a gente faz o diagnóstico de uma pessoa ou de uma criança que tem leucemia? Os sintomas mais comuns são febre persistente, palidez. Né? Então, a anemia, a palidez, vem junto com cansaço, vem junto com a criança, né, ficar mais quieta, o adulto tem pouca vontade de trabalhar. Pela fraqueza, Pela fraqueza. A gente chama isso, no jargão médico, de adinamia. Adinamia. Né? E olha que coisa interessante, a doutora Ana Lúcia está explicando isso, e eu agora aqui, nesse nosso modelo, eu vou explicar por que existe essa fraqueza, essa anemia durante a leucemia. Os glóbulos vermelhos são os responsáveis pelo transporte de oxigênio e pela força e pelo transporte de ferro que eles fazem também, que te dão essa dinamia de fazer as coisas, você fica dinâmico, essa energia. Já os glóbulos brancos aqui representados, eles são responsáveis pela defesa do corpo humano. E quem faz esses glóbulos vermelhos e glóbulos brancos e as plaquetas também, é a medula dos ossos. A medula é um tipo de uma geleia, uma gelatina, que fica dentro dos ossos. Todo osso, dentro do osso, tem um espaço vazio, que lá dentro tem uma geleia, que é o tutano, que produz essas células. Já a leucemia é a proliferação, é o aumento, é a multiplicação desses glóbulos brancos, assim, olha. E agora, aqui no sangue, a gente nota que só tem praticamente glóbulos brancos e são raros os glóbulos vermelhos. Por isso que a pessoa fica com fraqueza, qualquer coisa que vai fazer ficar cansada, tem anemia. Bem, os especialistas, eles não sabem ao certo o que causa a leucemia, mas existem alguns fatores que aumentam o risco de desenvolver alguns tipos específicos da doença. Doutora, que fatores são esses? Algumas exposições, né? Então, exposições à radiação, por radiação? exemplo. Né? Então, a bomba de Hiroshima e Nagasaki é um exemplo clássico. Muita gente teve leucemia durante a guerra, então, pela exposição nuclear. A exposição nuclear exagerada. A leucemia linfóide e mieloide tem esses nomes por causa das células envolvidas na doença. A do tipo mieloide aguda atinge mais os adultos. 80% dos casos ocorrem depois dos 18 anos. Nesse caso, a taxa de cura é de apenas 60%. A do tipo linfóide aguda é o que mais atinge as crianças. 80% dos casos ocorrem na infância. Um jeito eficaz de combater a leucemia é o transplante da medula óssea. Acompanhem conosco. Atualmente, no Brasil, existem 2.500 pessoas na fila do transplante de medula óssea. Dessas, 1.500 não encontram um doador com compatibilidade genética. As chances de encontrar uma medula compatível é 1 em 100.000. Para ajudar nesse processo, foi criado o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, no INCA, Instituto Nacional do Câncer. É possível se tornar um doador voluntário de medula se cadastrando nos hemocentros de seu estado. Qualquer pessoa entre 18 e 55 anos, com boa saúde, pode ser doador de medula óssea. O Renato conseguiu um transplante e hoje está bem. Mas como vimos, as chances de encontrar um doador são pequenas. Muitas famílias esperam anos por um doador. Quem está passando por isso é a dona Horacina Ferreira da Silva, que é a mãe do Felipe, que tem 25 anos e necessita de um transplante. Obrigado por aceitar o nosso convite. A senhora veio lá de Belo Horizonte, a nosso convite para conversar um pouquinho sobre o seu filho, que está internado agora em Belo Horizonte. Com certeza, está internado. E conta pra gente, como é que ele está passando hoje no hospital? É a segunda vez também que dá essa leucemia nele. É a segunda vez, segunda né? vez. A primeira vez? A primeira vez deu LLA. LLA.
Uma leucemia... Ele tinha que idade, dona Horacina? Eu tinha 22 anos. Ele tinha 22 anos. E bate, doutora Ana Lúcia, 22 anos com LLA? Não é tão comum. Não é tão comum, mas pode acontecer. É um adulto jovem. Dona Horacina, o seu filho, quando foi diagnosticado a primeira vez, ele fez quimioterapia só? Fez quimioterapia. Só a quimioterapia resolveu. Ficou bom? Ficou ótimo. Ele tratou 2 anos e 5 meses. A médica já estava suspendendo a medicação dele. Ele voltou à vida normal, jogar bola, que é a paixão da vida dele é o futebol. E aí, o que aconteceu? Faculdade. Ele está no 7º período da faculdade, fazendo ciência da computação. Então, ele voltou à vida normal. E aí, o que aconteceu? Quando foi agora em maio, 2 anos e 5 meses depois, ele tornou a sentir umas dores nas pernas, umas dores muito fortes. Aí foi ao médico, fez uma bateria de exame, tudo normal. Aí, quando fez o mielograma, deu a leucemia. Quer dizer, fez o mielograma, mas os exames de sangue estavam bons. Estava tudo bom. E no mielograma diagnosticou o quê? Diagnosticou outra leucemia. Qual tipo? Essa LMA. LMA? É. Doutora Ana Lúcia, olha que coisa. Bom, por que acontece isso? Primeiro, é frequente? Né, ela falou de um outro sintoma que a gente não tinha citado, né? A gente citou anemia, a gente citou febre persistente com risco maior de infecção, porque você tem glóbulos brancos em excesso e dor, né? Dor óssea. Então, possivelmente, ele começou com dor e tal. A hora que a gente faz quimioterapia, a gente tem alguns efeitos, né? Os efeitos colaterais imediatos da quimioterapia é queda de cabelo, risco maior de infecção e tudo mais. Quando a gente destrói a leucemia, a gente também tem alguns outros efeitos colaterais a longo prazo. Quais são? As segundas neoplasias. Então, e pode acontecer, então? Pode. Em 2 a 13% dos pacientes que se tratam de um tipo de câncer, eles podem ter uma segunda neoplasia. Nós fomos até Belo Horizonte conversar com o Felipe. Acompanhe conosco. Eu atualmente estou esperando doador há 1 mês e alguns dias, porque como eu falei, essa minha leucemia de agora, a minha médica entende que o transplante seja o caminho mais seguro para se conseguir a cura. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu, graças a Deus, assim, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa brincalhona, adoro brincar, né? Igual sou atleticano, o pessoal aqui do Hospital Maioria Cruzeirense adora rir, brincar comigo e tal. Então, assim, é o meu jeito de ser. Eu não tenho ansiedade, sabe? Eu não questiono o que Deus faz. Eu tenho fé. Eu acredito que quando for a hora, a medula vai chegar, a gente vai fazer o transplante, vai dar tudo certo. Tô tranquilo, tô esperançoso e esperando a hora certa. Sorte pra você, Felipe. Ânimo, coragem, tá? Você vai ficar bom. E o que o pessoal do hospital diz sobre esse transplante de medula? Que vai ser difícil, vai ser fácil? Eles falam que o difícil é achar o doador. E a gente fez uma campanha enorme em Belo Horizonte. O Felipe, ele mesmo, fez um apelo por e-mail. Esse e-mail rodou esse Brasil inteiro. Pessoas de várias partes do Brasil estão nos ligando. A senhora sabe, dona Horacina, que muita gente se assusta quando o assunto é doação de medula. Mas a verdade é que é um processo muito tranquilo. Para o doador, causa apenas um pequeno incômodo que passa em 15 dias. Eu vou mostrar para vocês que a medula, ela pode ser retirada desse osso aqui. Esse aqui é o osso da bacia, que é o quadril. Esse aqui é a asa do ilíaco. Doutora Ana Lúcia, normalmente os hematologistas, vocês no caso, vocês puncionam a medula ou vocês podem tirar um pedacinho desse osso? Puncionam a medula. Bom, as pessoas precisam entender que a medula óssea não é a medula espinhal. Claro. A medula espinhal é essa que me deixa em pé. Esse nervo que passa dentro desse canal, chamado canal vertebral, isso é a medula espinhal, Exatamente. Que é nervo, é uma medula que desce lá dentro. Já a medula óssea. A medula óssea, que é essa gelatina, essa geleia que eu falei, que produz os glóbulos, ela fica dentro do osso. Doutora Ana Lúcia, você colocando uma seringa aqui e aspirando, você já tira a medula. Já tiro. Mesma coisa no externo, nesse osso da frente? Os 2 ossos anteriores da bacia que você está mostrando aqui. E aqui. E os 2 ossos posteriores. Aqui e aqui. Isso, esse exatamente. de trás também, né? Essa parte aqui de trás. Essa parte de trás. E quem fala assim, por exemplo, eu quero doar. Sim. Pode ser que não dê certo com o filho da dona Alcineia? Muito bem. A compatibilidade, a identidade, né? Para eu doar a minha medula para você, a gente precisa ter uma identidade genética. Tem que ser parecida. Então,
você vai lá e diz assim, olha, eu quero ser doador de medula. O que você faz? Você vai no hemocentro, tiram de você 10 ml de sangue normal, seu sangue, e fazem esse teste de... Para compatibilidade. Compatibilidade. Guardam os seus dados, seu nome, seu endereço e guardam lá no banco de dados. O Felipe precisa de um transplante. Exato. Pega os dados do Felipe e a compatibilidade do Felipe. E cruza. No mesmo banco de dados. Entendi. Então é o REDOME, Registro Nacional de Doadores de Medula, junto com o REREME, Registro Nacional de Receptores de Medula. Ah, então tem um de doadores todos e receptores. No INCA, no Instituto Nacional do Câncer. Do câncer. Tá? Todos os dados vão para lá, do Brasil inteiro. Então não existe fila, existe sim a compatibilidade. Ou a identificação do doador. Para saber mais, acesse o site www.medulaossea.org.br ou www.inca.gov.br ou então www.abrale.org.br. O nosso programa quer confiar que o seu filho vai receber esse transplante, vai ficar bom, se Deus quiser, virá o nosso programa, se Deus quiser. Com toda certeza. Doutora Ana Lúcia deu todas as explicações possíveis. A senhora entendeu, dona Ana? O que eu mais queria na vida. A senhora entendeu? Entendi. Sorte para todos em Belo Horizonte. Obrigada. Eu agradeço a sua presença. Renato, parabéns, coragem e vamos em frente, hein? Doutora Ana Lúcia, muito obrigado novamente pela sua brilhante participação. Obrigado. Muito obrigada. Todo mundo pronto para dar adeus àquelas gordurinhas do braço? Então vamos receber com muita energia o coreógrafo Ivan Santos. Seja bem-vindo! Ivan, você traz muita luz pro nosso programa, muita energia boa. Tão iluminado igual ele falando, tem que estar iluminado E também. todos em casa estão sempre aguardando esse momento para queimar aquelas gordurinhas. E também de subir o seu astral. Vamos fazer a galera de casa dançar hoje? Claro, Ivan, conta pra gente o que você trouxe hoje. A gente trouxe uma toalhinha hoje. E o que vamos fazer? Você de casa. Isso aí, é isso aí. Vamos ver como é que é, Ivan? Vamos lá, pode pôr música. música? Vamos pode na pôr fé? música. É isso aí, no pico do Dr. Antônio. Vamos lá. Vamos lá. Música. Solta o som. Olha lá. Aqui, o estilo. Vamos lá na palminha. 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura a tua linha aí. 1, 2, 3, 4, 5. E vai chutar. E 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. 3, 4, 7, 8. Ivan. Meu querido. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram hoje no programa. E essa luz, essa energia sempre vibrante. Sempre muito bom estar aqui no E aí, doutor? Vocês de casa façam essa ginástica, ok? Obrigado, gente. Obrigado. Quero agradecer a todos vocês por estarem comigo hoje. E não se esqueça, a boca, os olhos e o nariz são a porta de entrada de gripes e resfriados. Mantenha sempre as mãos limpas e longe deles. A alimentação saudável garante o bom funcionamento do intestino. Invista em alimentos ricos em fibras, como maçã, lentilha e mamão papaya. Se quiser saber mais, acesse r7.com/doutor. Participe também do nosso clube de assinatura para receber dicas de saúde e qualidade de vida. Envie DR para 22030. Amanhã tem mais. E aí, doutor? Até lá!